Agradeço aqui a oportunidade de estar participando aqui desse painel. E é desafiador e estimulante também poder estar falando depois aqui da palestra da Luana e do Alceu, porque eu acho que trazem grandes desafios para a gente, né, do controle interno. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho de um trabalho que foi desenvolvido no âmbito da rede Integrar. Eu preparei aqui, né, qual vai ser o nosso roteiro, então, da nossa fala. Tem um... Então, eu organizei a exposição, a gente vai fazer uma breve contextualização, falar um pouquinho da rede Integrar, de forma bem breve, porque amanhã a gente vai ter uma fala, né, um painel onde isso vai ser tratado pela Renata. Falar um pouquinho do que é esse grupo temático de saneamento, e depois a gente vai falar de um resultado dos diagnósticos sobre o saneamento básico, então, no âmbito dos tribunais de contas. E é com a nossa conclusão. Opa. Falando, então, um pouquinho aqui da contextualização, eu trago os desafios, então, né, que estão postos quando a gente fala dos índices de atendimento do saneamento básico, com base nos dados do SNIS, que são dados declaratórios, mas são as fontes de informação que a gente tem para saber como que está o andamento, então, das vertentes de saneamento básico no Brasil. Aqui a gente vê que a rede de abastecimento de água, como a Luana já colocou, a nível de Brasil, atende a 84,2% da população, o que dá cerca de atendimento, então, a gente então tem 32 milhões de pessoas que não têm hoje acesso à rede de abastecimento de água. Quando a gente fala de esgotamento sanitário, né, a coleta, a gente tem um atendimento de 55,8% da população, então, a gente tem cerca de 90 milhões que não são atendidos por essa rede de coleta de esgoto. Atendidos em tratamento de esgoto sanitário, a gente tem 50,8% da população, então cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao tratamento de esgoto sanitário. Quando a gente fala, então, de resíduos sólidos, né, e aí eu trouxe um indicador que fala de acesso a ter à disposição final em lixão ou aterro controlado, a gente ainda tem 26% da população urbana que não tem acesso à disposição correta, então, dos seus resíduos sólidos. Isso significa que a gente tem 33 milhões de pessoas cujos resíduos sólidos são destinados a lixão ou aterro controlado, então a gente não tem isso em um aterro sanitário ambientalmente preparado para receber esses resíduos. E quando a gente fala de municípios, quando a gente fala de drenagem urbana, a gente está falando ainda que a gente possui 17% de municípios que não possuem rede para o sistema de drenagem. Então, a gente tem 21 milhões de pessoas em áreas urbanas que estão residindo em espaços onde sequer tem a coleta da drenagem urbana. Então, isso é o tamanho do desafio que nós, do Tribunal de Contas, temos em contribuir com a política de saneamento, né? E aqui a gente traz a regionalização, então, por cada região do Brasil, para ver o quanto que isso também é díspare, né, entre essas regiões, como comentou a Luana. Aqui eu trago também uma contextualização para falar que atuar na política de saneamento, ela conversa com diretrizes do controle externo, tanto em relação à NBASP 12, aonde traz que os tribunais de contas devem avaliar o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade dos atos praticados. E quando ele ainda coloca que esse controle externo ele deve se dar de forma concomitante. Então, a gente está com um desafio, como bem posto, né, pela Luana e pelo Alceu, a gente tem desafios em relação a abastecimento de água e esgotamento sanitário, que é da universalização até dezembro de 2033, mas o marco do saneamento ele também traz os desafios em relação a resíduos sólidos, que é a eliminação
da destinação inadequada dos resíduos sólidos e também da drenagem urbana. Ainda que não tenham metas, o que está posto hoje na legislação é a necessidade de universalização. Então, é universalizar as 4 vertentes do saneamento básico. A gente tem também posto na Declaração de Moscou que os tribunais de contas devem atuar e contribuir para a prestação de contas de resultados mais eficazes de programas, projetos e metas governamentais. Então, a gente tem aí a política de saneamento que foi revista em 2020. Então, a gente tem o desafio de contribuir para que essa política, então, seja de fato implementada. E a gente tem ainda o estímulo, então, de ter uma visão de alto nível das metas de governo, identificando riscos significativos e sistêmicos da entrega de resultados e fornecer, então, recomendações para minimizar esses riscos e, de fato, a gente conseguir fazer a entrega, então, dos produtos que estão nessas políticas, no caso da política de saneamento básico para a sociedade. E aqui eu trago ainda uma contribuição que os tribunais de contas podem dar na atuação, na política de saneamento, em relação às metas que estão estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, a partir do que a Luana falou, eu trago aqui também que a nossa atuação na política de saneamento tem o potencial de que a gente possa contribuir com metas de 11 dos 17 ODS que a gente tem. Então, a gente tem, são 4 vertentes do saneamento: água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e a atuação nos resíduos sólidos. E a gente tem um grande potencial, então, de contribuir, de fato, para a melhoria da qualidade de vida da população. Não vou entrar aqui em cada um dos itens, eu acho que a Luana já comentou, mas só para a gente fazer uma contextualização da importância, então, da nossa atuação na política de saneamento. Aqui falando rapidinho, então, sobre a rede Integrar, e é breve mesmo, como eu disse, vai ter uma apresentação amanhã. A rede Integrar, então, é uma iniciativa do IRB, da Tricom, dos tribunais de contas estaduais, municipais e do TCU, para que haja, então, uma rede colaborativa de atuação, E aí, essa rede, ela tem, então, o objetivo de estabelecer essa cooperação técnica para fazer a fiscalização da implementação das políticas públicas descentralizadas, na qual a gente tem, então, a área do saneamento. Hoje, a rede Integrar, ela conta com 25 ações. Uma dessas ações é o Grupo Temático de Saneamento Básico. E esse trabalho em rede, então, ele tem o objetivo de promover estudos e avaliar oportunidades de seleções de fiscalizações dessas políticas públicas, poder realizar fiscalizações conjuntas desde que haja um interesse dos tribunais envolvidos, compartilhar e desenvolver conjuntamente metodologias, processos de trabalho, tecnologias específicas para que seja acompanhado tanto a implementação como a avaliação dessas políticas públicas descentralizadas, viabilizar o intercâmbio de informações, compartilhar bancos de dados com a finalidade de incorporá-los a um painel de indicadores, de tal modo que possa subsidiar a seleção de fiscalizações a serem feitas conjuntamente ou individualmente pelos tribunais, e fomentar a realização de cursos e eventos, então, para capacitação contínua dos auditores dos tribunais de contas. Falando especificamente, então, do Grupo Temático de Saneamento Básico, esse grupo temático, ele conta com a participação de 25 tribunais, dos 33 tribunais de contas existentes. Então, a gente está com cerca de representação de 76% dos tribunais. E a gente tem, desses 25 tribunais, então, 47 representantes participando desse grupo temático. Quando a gente fala, então, do escopo do trabalho desse grupo, a forma de cooperação estabelecida, e esse GT ele foi constituído agora, o primeiro ano de trabalho,
para fazer uma atuação nos 2 primeiros trimestres, segundo e terceiro trimestre. A gente começou em abril e vai estar finalizando agora, final de setembro, iniciozinho de outubro. E as ações, então, a serem desenvolvidas pelo grupo, né, que foi colocado, é tratar o novo marco de saneamento e aí fazer um levantamento dos objetos fiscalizados e o compartilhamento dos papéis de trabalho entre os membros do GT e o levantamento de informações relativas às ações desenvolvidas pelos estados e pela União, de modo a permitir, então, a elaboração de banco de dados para fins colaborativos, e aí o GT está fazendo uma avaliação sobre esse aspecto. O que eu vou trazer, então, para a gente conversar um pouco é a questão do levantamento que foi feito. Quando a gente discutiu isso no âmbito do GT, a gente teria que fazer o levantamento, então, de todas as fiscalizações que tinham sido executadas ou estavam em execução. Mas nós vimos a oportunidade, já que a gente teria que buscar essa informação junto a todos os tribunais, a gente viu a oportunidade de buscar para além somente das informações, das fiscalizações realizadas, mas a gente gostaria também de entender como que estava a estrutura de pessoal, como que os tribunais estavam organizados para responder essa demanda, então, de contribuir com essa alteração que foi feita no marco de saneamento. Diante disso, então, só para complementar, esse GT, então, ele é coordenado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo e o Tribunal de Contas do Amapá. Então, a gente conseguiu fazer um diagnóstico, e é isso que a gente vai estar discutindo aqui, né, que é como a gente está organizado e quais as fiscalizações, as ações de controle que nós temos desenvolvido. Inicialmente, quando a gente foi fazer esse diagnóstico, a gente também partiu de algumas premissas. Então, uma é que a estrutura organizacional dos tribunais para atuação nas ações de controle de saneamento, ela vai impactar nesses resultados. E a existência de servidores com formação específica na área de saneamento também impacta nas ações de controle referentes ao saneamento. Uma outra coisa que a gente tratou como premissa é que, embora o papel do grupo fosse a atuação sobre o novo marco de saneamento, a gente entendeu que algumas fiscalizações até anteriores poderiam também ser boas práticas para a gente compartilhar papéis de trabalho. Então, a gente fez esse levantamento considerando todas as ações de controle externo realizadas a partir de 2018, até abril de 2023. A organização, então, do diagnóstico, a gente tratou, né, da estrutura de pessoal, ações de controle externo que tinham sido realizadas ou estavam em execução até 30 de abril desse ano, e as ações de controle, então, que foram identificadas e indicadas como necessárias para a atuação dos tribunais de contas no contínuo acompanhamento, então, da política de saneamento. Antes da gente falar especificamente dos resultados, aqui a gente traz, então, o alcance desse diagnóstico. Dos 33 tribunais de contas existentes, a gente conseguiu ter o retorno de 29 tribunais de contas, e aqui a gente traz a distribuição, né, entre os 29 que participaram. Então, a gente teve uma participação de 90% dos tribunais da região Nordeste, 87% da região Norte, 83% da região Sudeste, 80% da Centro-Oeste, 3%. Então, todos os tribunais de contas da região Sul participaram, e do TCU. Quando a gente fala, então, da estrutura de pessoal, a gente buscou entender também como que estava a distribuição de cargos dos servidores de controle externo. Então, a gente tem que dos 1.279 servidores que atuam na área de saneamento, fazendo alguma ação de controle de saneamento, a gente tem 70%, cerca de 70% que são auditores, 11% de analistas, 13% de técnicos, e a gente tem ainda cerca de 6% em cargos comissionados, exclusivamente em cargos comissionados. E aí a gente também tem essa distribuição
por cada região, né? Ali no caso do Tribunal de Contas, a gente tem somente auditores atuando na política de saneamento, em ações de controle na área de saneamento, e aí a gente consegue também ver como é que está essa distribuição em relação às outras regiões. E isso também é importante, né? E sempre que possível a gente tentou estruturar os resultados pelas regiões, porque a gente também tem desafios distintos em relação aos indicadores de atendimento do saneamento básico nas regiões brasileiras, né, como eu mostrei no início, como já foi dito, inclusive, pela Luana aqui na sua apresentação. Quando a gente fala ainda da estrutura de pessoal, a distribuição, então, dos servidores por tipo de unidade técnica, a gente fez uma distinção entre aqueles tribunais que possuem unidade técnica especializada, então, uma unidade técnica especificamente para tratar de fiscalizações em saneamento básico, e aqueles tribunais em que a gente não tem a unidade técnica especializada. Então, hoje, dos 29 tribunais que participaram desse levantamento, a gente tem apenas 5 tribunais que têm área especializada, atuando especificamente em saneamento básico, e a gente tem 24 tribunais, né, que são cerca de 83%, que não possuem uma área especializada para fazer as ações de controle, então, na área de saneamento. As unidades especializadas, a gente tem 64 servidores, 5% dos 1.279, enquanto a gente tem 95%, então, dos servidores de controle externo atuando, fazendo fiscalizações de saneamento, mas atuando não em áreas especializadas, mas em áreas que estão dando conta de fazer as fiscalizações, então, em todas as outras políticas públicas, em todas as outras áreas em que nós atuamos. Ali também a gente só tem uma distribuição, né, para entender quem possui essa unidade técnica, então, especializada. O tribunal possui uma unidade técnica que tem 8 servidores, então, que atua exclusivamente na área de saneamento. E aí a gente tem duas regiões em que a gente não possui nenhuma unidade técnica especializada, que é a região norte e a região centro-oeste. Todas as outras, em alguma medida, possuem alguma unidade técnica especializada, nem que seja uma, mas aí a gente tem essa atuação. Só chamando a atenção aqui, porque quando a gente olha para a região sudeste, a gente vê lá 933 servidores atuando em áreas não especializadas, e aí, só fazendo parênteses, a gente tem aqui 770 servidores que são do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, esse Tribunal de Contas, ele tem 770 servidores que, em algum momento, atuam em algum processo de saneamento. Então, por isso que dá esse volume todo. Quando a gente vai analisar quais são os servidores que têm formação específica por tipo também de unidade técnica, aqui os servidores com formação específica nós consideramos engenheiro sanitarista, engenheiro ambiental, engenheiro civil com pós-graduação em engenharia ambiental ou engenharia sanitária, e profissionais de outras formações que possuem pós-graduação em engenharia ambiental ou sanitária. A gente vê que, no total, a gente possui, com as informações declaratórias dos colegas, né, dos outros tribunais, a gente tem somente 20 servidores, dentre os 1.279, que têm a formação especializada. Então, quando a gente olha isso por unidade técnica especializada, né, tribunais que possuem unidade técnica especializada, isso representa cerca de 11%, nós temos 7 servidores, então, com formação específica na área de saneamento. Quando a gente olha isso em relação a todos os outros 24 tribunais, a gente tem 13 servidores com uma formação especializada, o que representa 1% do número, então, de servidores que estão trabalhando na área de saneamento.
No total, então, dos 1.279, a gente tem 1,6% dos servidores com formação especializada na área de saneamento. Quando a gente vai fazer, então, agora uma análise em relação às ações de controle que foram realizadas de 2018 até 30 de abril de 2023, a gente também não focou só em fiscalização. Então, uma das ações de controle é a participação em grupos de trabalho ou comissões. E aí a gente também tentou estratificar, né, para aqueles tribunais que estão com área especializada e tribunais sem áreas especializadas. A gente vê aí que a maior participação, então, dos tribunais, são 23 tribunais, está no grupo temático de saneamento da rede integral, que foi um grupo criado esse ano. Depois a gente tem uma participação no Comitê Técnico de Concessões e PPPs, né, o Comitê Técnico do IRB, onde a gente tem uma participação de 16 tribunais. O grupo temático do IBRAOP, do Marco de Saneamento, que ajudou a organizar esse painel aqui, que tem a participação de 7 tribunais, um outro grupo técnico do IBRAOP, que está tratando da parte de saneamento referente a resíduos sólidos, especificamente agora está trabalhando com a planilha de resíduos sólidos, também com a participação de 7 tribunais, o Comitê Técnico de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com a participação de 1 tribunal, e aí a gente tem vários outros grupos de trabalho, 12 grupos de trabalho, mas aí a gente tem um tribunal participando de cada um desses grupos de trabalho, e são grupos de trabalho, às vezes regionais, grupos de trabalho que já não existem mais, mas que existiram lá em 2018, 2019, e grupos de trabalho que às vezes ele está restrito ao próprio tribunal. Então, a gente sintetizou ele, né, botou todo mundo junto, mas a grande representação estão, então, nesses 5 grupos de trabalho, onde tem cerca de 82% de participação, então, dos tribunais. E aí a gente vê que a gente tem uma participação mais efetiva, então, daqueles tribunais que têm área especializada. Quando a gente fala das fiscalizações, então, de 2018 até abril de 2023, foram realizadas 134 fiscalizações na área de saneamento. Dessas, 80% estão concentradas, então, em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com 45 fiscalizações, 38 fiscalizações foram realizadas na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 20 na área de drenagem urbana ou de obras de regulação de enchentes, e a gente teve, então, 15 fiscalizações na área de acompanhamento de concessões e PPPs. Todas as outras, então, ali estão distribuídas, mas são percentual inferior a 20%. Só para a gente falar, essas 4 áreas, né, que eu comentei, ela consumiu, na realidade, 118 das 134 fiscalizações que estão declaradas pelos tribunais. Quando a gente faz uma distribuição, então, dessas fiscalizações ao longo dos anos, a gente vê que 50 fiscalizações das 134 foram realizadas por aqueles tribunais que possuem áreas especializadas. Então, a gente tem uma taxa, um índice, então, de fiscalizações, considerando aqueles 5 tribunais, que são 10 fiscalizações por tribunal, só para a gente ver também como é que está sendo esse índice. E aí a gente percebe que, a partir do novo marco de saneamento, é que a gente também tem um aumento significativo do número de fiscalizações. Então, em 2021, 2022, a gente tem um grande número de fiscalizações, e em 2022 a gente percebe também que a gente tem uma maior diversidade da atuação dos tribunais em vários temas, então, da área de saneamento. Então, a partir de 2022, a gente começa, além de continuar fazendo fiscalizações na área de limpeza e manejo de resíduos sólidos, que a gente vai perceber que é uma área que o tribunal vem atuando muito, a gente teve
também abastecimento de água, mas a gente já começa a ter fiscalizações na área de estrutura de gestão e regulação dos serviços de saneamento. A gente começa a ter fiscalizações, então, no ato e procedimento definidores de regionalização. A gente tem fiscalização também, falando de gestão e implementação, que foi uma fiscalização do TCU, que tratou de gestão e implementação da Política Federal de Saneamento. Quando a gente vai para os tribunais de contas que não possuem área técnica especializada, esses tribunais então realizaram 84 fiscalizações, que deu um índice de 3,5 fiscalizações por tribunal, mas a gente percebe que, a partir do novo marco, a gente também tem uma atuação bem significativa, porque aí os tribunais, apesar de não terem a sua área especializada, eles também buscam, né, contribuir, se voltam para essa política. Então, a gente tem um aumento significativo dessas fiscalizações a partir de 2021, 21, 22 e 2023. Então, esse índice aqui de fiscalizações, ele também tem um aumento significativo. E aqui a gente percebe que, a partir de 2022, também esses tribunais começam a ter uma diversificação maior na sua atuação, para além de água, esgoto e limpeza urbana. Aqui, só para a gente também fazer um comparativo e entender quais são as tipologias de fiscalização que os tribunais têm atuado. Quando a gente tem lá os tribunais com área técnica especializada, das 50 fiscalizações realizadas, a grande parte dela foram em auditorias de conformidade. E aqui, lembrando que os tribunais de contas com área especializada, eles tiveram muitas fiscalizações também na área de concessões e de PPPs. Então, isso também pesa aqui, porque todas essas auditorias, elas são auditorias de conformidade. E eu acho que a gente tem, né, considerando aqui as trocas que a gente pode fazer entre aqueles tribunais que têm a área técnica especializada com aqueles que ainda não têm, é que quem não tem área técnica especializada desenvolveu mais auditorias operacionais do que aqueles tribunais que têm área especializada. E essa troca é importante, porque como a gente está contribuindo para a implementação da política, é importante que, além dessas auditorias de conformidade, dentro até do que é um novo modelo de atuação dos tribunais, que a gente possa fazer fiscalizações concomitantes e que a gente possa contribuir na implementação, realizando também cada vez mais auditorias operacionais e acompanhamento, então. Quando a gente fala de um outro tipo de ação de controle, que é a promoção de eventos, a gente percebe que, primeiro, quais foram os temas, né, dos eventos. A gente foram 21 eventos realizados, desses 21, 11 foram referentes a resíduos sólidos. E os outros nas outras áreas. E aí eu acho que é extremamente relevante a gente dizer que também teve, ainda que um evento que tratou de meio ambiente e saneamento, que é um desafio que a gente continue cada vez mais tratando essas áreas, que parece que é óbvio, né, que elas estão interligadas, mas que a gente precisa o tempo todo estar buscando essa interligação, porque a área de saneamento, falar de saneamento é promover a melhoria do meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Então, fazer um evento para tratar temáticas dessa natureza é sempre relevante. E aí, só para a gente também falar, é que quando eu tenho uma unidade técnica especializada, o índice de realização de eventos desses tribunais foi superior aos eventos promovidos de 2018 a 2023 por aqueles tribunais que não possuem unidade técnica especializada. E aí, só para tratar também que todos os eventos realizados depois da edição do marco, que são 6 eventos daqueles tribunais que não possuem unidade técnica especializada, já foi com foco nas alterações promovidas pelo novo marco de saneamento. Aqui a gente tem, então, essa distribuição, né, ao longo do tempo. A maior parte dos eventos aconteceram a partir de 2021, e todos, então, das áreas técnicas especializadas depois do novo marco de saneamento. A gente também buscou a informação em relação aos tribunais de contas
para saber sobre as capacitações que tinham sido promovidas, né, junto ao seu jurisdicionado e que possuíam uma gravação disponível para que a gente pudesse fazer as trocas. Então, a gente tem cursos e seminários realizados, os tribunais de contas, com unidade técnica especializada, realizaram 2 cursos e um seminário. E aí, de novo, a gente chama a atenção, porque a gente teve realização sempre de mais eventos na área de resíduos sólidos. Sem unidade técnica especializada, então, a gente teve 3 cursos e 3 seminários, e tudo isso gravado, então, tem à disposição, caso a gente precise até utilizar para fazer e continuar fazendo a capacitação dos nossos jurisdicionados. Quando a gente pensa também, né, na capacidade de promover essas capacitações, a gente vê que as unidades técnicas, tribunais que têm unidade técnica especializada, realizou 0,6 capacitações, enquanto aqueles que não possuem unidade técnica especializadas promoveram 0,25% das capacitações, em média. Aqui a gente vai para o momento onde os tribunais sugeriram quais seriam as necessidades, então, de capacitação para os servidores dos tribunais, que são essas informações, depois a gente vai falar do que foi sugerido, então, para a capacitação do jurisdicionado. Os tribunais, então, né, quem respondeu pelos tribunais, identificou a necessidade de capacitações dos seus agentes, então, dos servidores, em regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, também fazer capacitações em relação à sustentabilidade econômica e financeira dos contratos de saneamento básico, fazer o acompanhamento de contratos e metas de saneamento, fazer também a capacitação para que possa ser feito fiscalizações em atos e procedimentos da regionalização na área do saneamento, prestação adequada dos serviços, reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, drenagem urbana e obras de regulação de enchentes, e aí outros são 19. Aqui a gente teve a indicação a participação, né, indicações, então, de 100, votação de 100 pessoas indicando, porque eles podiam indicar até 3 capacitações. Então, a gente teve aí indicações de 100, e aí a gente fez essa estratificação até para auxiliar depois, na hora de identificar quais seriam as melhores capacitações e o que os tribunais estão demandando. Em relação à capacitação e treinamento para os jurisdicionados, a gente teve indicações maiores, apesar de a gente ter tido várias capacitações, eventos na área de resíduos, os continuam identificando que essa é uma área que precisa continuar sendo trabalhada, então, com o seu jurisdicionado. Quando a gente está falando aqui de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, as capacitações, as sugestões são desde capacitação para fiscalização, para elaboração de termos de referência, para conseguir, então, fazer a apropriação do valor correto na hora de fazer esses editais. Então, por isso até que tem, né, o grupo de trabalho do IBRAOP tratando dessas planilhas dos serviços de limpeza urbana. A outra temática é continuar trabalhando com capacitações na área de sustentabilidade econômico-financeira. Eu acho que isso, o novo marco traz fortemente, né? Os municípios, o Estado, ele tem que prestar o serviço, mas esse serviço ele tem que ter sustentabilidade. Então, ele traz de novo o desafio de que esses serviços sejam cobrados, então, da sociedade, e aí é um desafio para os municípios, porque muitos municípios em que pese ter essa cobrança, eles ainda não têm capacidade técnica para promover, então, a implementação de taxas ou tarifas, em especial na área de resíduos sólidos. Continuar fazendo capacitações para o jurisdicionado para dizer, né, sobre o novo marco de saneamento, depois tratar de regulação e fiscalização, reequilíbrio econômico-financeiro, concessões e PPPs, porque eles têm os desafios, então, como a Luana até colocou, se o município, o Estado, não tem capacidade econômica, ele vai ter, para fazer um financiamento, buscar esse financiamento, ele vai ter, então, que lançar mão dessa estratégia de fazer a concessão ou fazer uma PPP.
e ter também uma capacitação em relação a atos e procedimentos de regionalização, haja vista que a gente, no Brasil, ainda tem alguns estados que não conseguiram implementar essa regionalização, como o Alceu falou. E aí depois tiveram outras temáticas, mas aí indicações pequenas, por isso que elas estão aí congregadas, mas 82% daquilo que foi proposta são aquelas temáticas ali. Por fim, os tribunais, a gente pediu, então, que eles indicassem quais temas eram julgados relevantes para que a gente fizesse fiscalizações a partir de 2024. E aí foi indicada 19 indicações para fiscalizações na área de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento. Então, seria uma atuação diretamente nas agências reguladoras. 17 teve a indicação de fazer fiscalizações nas áreas de concessão, PPP na área de saneamento. 14, a gente continuar fazendo fiscalizações em relação à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, não só na temática da fiscalização, propriamente da execução, mas da política de implementação, em relação à eliminação da destinação final inadequada, inclusive porque a gente tem marcos, né, de eliminar os lixões até agosto do ano que vem, para aqueles municípios menores. Um prazo já venceu em agosto, 2 de agosto desse ano, para os municípios maiores, mas até 2 de agosto de 2024, então, deve ser encerrado todos os lixões do Brasil. A gente tem esse desafio de estar contribuindo com essa ação. 10 indicaram, então, fiscalizações e procedimentos definidores da regionalização. 7 na área de consórcios públicos de saneamento, porque, em que pese a gente tem a regionalização, os municípios também podem se organizar sob a forma de consórcio para poder prestar esses serviços. 5 na área de drenagem urbana e 3 na área de recursos financeiros e outorga de serviços de saneamento. E aí, agora, finalizando, né, a gente vai aqui para a nossa conclusão, e aí, a partir desse diagnóstico feito, a gente consegue identificar, então, que é importante, né, a gente ter essa sensibilidade para entender que setores especializados nos tribunais de conta, então, eles têm o potencial de aumentar as ações de controle sobre as vertentes da área de saneamento, contribuindo, então, para a implementação da política pública e para o alcance das metas que estão lá estabelecidas, em especial as metas de água e esgoto, porque o prazo está aí, são 10 anos. É necessário estimular a especialização. Quando a gente pensa que a gente tem 1,6% dos nossos servidores atuando, mas que não tem uma especialização, a gente sabe que a gente tem atuado bem, óbvio, né? Não vou dizer que não. Acho que a gente tem atuado bem, aqui a gente não está falando da qualidade das fiscalizações. Mas quando a gente tem um servidor especializado, a fiscalização ela consegue ser mais ágil, porque a gente tem alguém com um olhar diferenciado também, né, e que tem a possibilidade, inclusive, de contribuir não só com aquela fiscalização da execução da obra, mas com o olhar que a gente tem buscado cada vez mais, que é analisar a implementação da política. Uma outra conclusão que a gente tira é que é importante, né, eu acho que a gente tem que buscar ter uma interação entre os vários tribunais, para que a gente possa conseguir promover a capacitação dos nossos jurisdicionados, mas a gente vê que alguns tribunais eles já têm a expertise de fazer essa capacitação, a gente já tem colegas trabalhando em outros tribunais fazendo a capacitação, e que essa troca é importante, porque a gente não precisa iniciar do zero, a gente pode contar com esses colegas para vir fazer, então, a capacitação dos nossos jurisdicionados. E uma outra coisa que é importante a gente ter eventos anuais de controle externo na área de saneamento, para que a gente possa continuar tratando temas relevantes e para que a gente possa fazer as trocas, né, de fiscalizações que estão acontecendo, ações de controle que estão acontecendo, porque, infelizmente, a gente não consegue, né, não conseguiu ainda ter essa regularidade de eventos especificamente para a área de controle externo na área de saneamento.
O ano passado, a gente teve isso no Enaop, que foi riquíssimo. Agora, a gente está tendo a oportunidade dessa mesa redonda, mas aí a gente fica sempre atrás de alguns eventos que acontecem, muitas vezes eles não são específicos para a área de controle. Então, a gente acha que isso também seria uma contribuição que esse diagnóstico traz. Então, é isso que eu gostaria de estar falando para vocês. Obrigado aí pela atenção de todos e espero que esse diagnóstico, então, possa trazer frutos aí para o nosso trabalho. Obrigada.